Fala pessoal, tudo bem com você? Tudo tranquilo? Espero que esteja tudo bem por aí. Hoje vamos falar um pouquinho mais sobre o RECT 11, fundo de lajes corporativas, fundo ali muito importante para o Ibovespa, com uma depreciação nos últimos tempos. Vai ter um pouquinho mais, porque que houve essa depreciação, se é um cenário preocupante de curto prazo, médio prazo, longo prazo. Beleza? Antes de mais nada, eu pedir para você se inscrever no canal, dar o joinha, isso ajuda também sempre a compartilhar mais e ativar o sininho, porque daí você vai estar sempre recebendo os vídeos que eu for fazendo, beleza? Bora lá pro vídeo. Bora lá então, pessoal. Bom, vamos começar aqui pelo princípio do fundo, né? Então, o RECT 11, o principal objetivo do fundo é oferir receitas através de investimento e gestão ativas em ativos imobiliários de uso comercial. Ou seja, ele busca atingir receita por meio de lajes corporativas, são aqueles prédios empresariais. Então, não é por meio de CRIs, não é por meio de outro tipo de produto, sempre ali por meio de laje. Não que não possa ter alguma outra coisa ali dentro, que vai ter, eu vou te mostrar. Bom, basicamente, então, você pode ver também até um ponto antes de eu ir para a próxima parte, é um fundo que tem 9 ativos sobre gestão, então são 9 ativos que ele vai poder ali custodiar, fazer os aluguéis e auferir os ganhos dentro desses ativos. É importante sempre lembrar disso, para olhar a questão de pulverização, quanto mais ativos tem, mais pulverizado. Não necessariamente que é melhor, a gente tem que entender essa questão de melhor quanto à questão de número de locatários, qualidade de locatários, entre outros aspectos. Beleza? Vamos lá então, para a gente poder entender um pouquinho mais, bem importante aqui nesses pontos, pessoal. Vou dar um zoom aqui para que fique melhor para vocês. Então, hoje, né, para que vocês tenham uma ideia, ó, deixa eu puxar aqui um pouquinho. A participação é a seguinte: hoje, 25% do fundo é no Barra da Tijuca Corporate, 16% é no Evolution Corporate, e você vai ver aqui, por exemplo, vai ter o Canopus Corporate a 28%, entre outros aspectos. Então, vai ter uma representatividade muito grande, né? Quando a gente olha aqui, ó, dá um total de 53% do fundo, mais 16 a 70% do fundo ali, praticamente, em apenas 3 ativos. Beleza? Isso é bem importante frisar, porque eu vou mencionar aqui à frente o motivo disso. Hoje, esses ativos, só para vocês terem uma ideia, então, é 13% de qualidade A, 62% de qualidade duplo A e 24% de qualidade triplo A. Beleza? Bom, dentro disso tudo, a gente vai olhar aqui então para esses inquilinos, principais ocupantes do portfólio. Aqui mora um grande ponto que eu vou mencionar, eu vou conectando depois ali com os próximos pontos também. Quando a gente olha, né, a gente vai ver a área bruta locável, né, e quanto representa dentro do fundo, né, esse ativo. Então a gente vai ver aqui, por exemplo, que a Elo Participações representa 13% da alocação do fundo, a Unigran Rio representa 10%, a Telefônica representa 8,4%. Então esses locatários, esses 3 locatários representam um total de quase 30% do fundo, um pouco mais de 30%. Isso é bem importante porque assim, pessoal, por mais que você veja um número de inquilinos grande, a concentração ela é de 30% em apenas 3 empresas. E isso impacta no que eu vou mencionar um pouquinho à frente, porque quanto mais locatários você tem, você pulveriza o risco de não receber o aluguel, ou mesmo de uma saída. E também, aí entrando já nesse próximo aspecto, pessoal, o que acontece? Ó, deixa eu mencionar para vocês. Então aqui tem os ativos, né, nos quais representam, né, a Barra da Tijuca, ativo duplo A, Rio de Janeiro, o tamanho, né, a área bruta locável, né, 23 mil metros quadrados, a taxa de ocupação, 92%. Aqui, cada um vai ter a sua característica, tá? Eu não quero focar nisso, porque eu quero focar na outra parte, na parte dos inquilinos. A qualidade do ativo, a gente pode acessar ali diretamente a lâmina, você vai ter os vídeos ali, tudo certinho. Isso é bem legal, você consegue ver o vídeo, como que é o prédio e tudo mais. Vamos dar uma olhada nessa questão dos locatários, porque é bem importante, pessoal. Ó, só para vocês terem uma ideia, eu vou dar um zoom a mais aqui para ficar melhor. Tá vendo que a Telefônica e a Unigran Rio, elas têm contrato em vencimento em 2026, 2027? Você vê que a Elo Participações, que está aqui no segundo ativo, tem contrato vencendo em 2024? Então, aqui está um dos grandes pontos do porquê que vem acontecendo uma depreciação dentro ali
do valor na cotação do ativo. O valor patrimonial ele se mantém, ele não está caindo o patrimônio do ativo, do fundo, ele está caindo a cota, o preço da cota. Por quê? A gente tem bastante contrato vencendo nos próximos períodos, ó, 2023, 2024, 2026, 2027, 2027, 2023, 2024. Então, essa quantidade de contratos, ó, a 1000 também aqui, ó, vencendo 2025, essa quantidade de contratos vencendo aqui no curto prazo, né, a gente está falando de 3 anos, isso prejudica muito o fundo, porque traz uma insegurança muito grande. Hoje você pode ver, ó, taxa de ocupação, que é o que está aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho. Taxa de ocupação. Você pode ver aqui, ó, que 90% está alocado. Só que ao mesmo tempo a gente tem contratos vencendo nos próximos períodos. Isso causa uma insegurança no mercado muito grande. Por quê? Eu já volto para esse clique que ele tem dentro do ativo. Porque olha o que acontece, ó. Dá uma olhadinha aqui. Esse aqui é o vencimento dos contratos. A gente, nos próximos 12 meses, temos 16% dos contratos vencendo. Nos próximos, entre 16 a 24 meses, mais 6% dos contratos vencendo. E depois, entre 24 a 36 meses, 27% dos contratos vencendo. 49% dos contratos vencem nos próximos 3 anos. Aí você vai entender um pouco mais essa questão do vencimento dos contratos em relação à área bruta locável. Qual que é o problema? Se aqui dentro desses 16% fosse 10 inquilinos, por exemplo, estaria até que mais ok. Só que o problema é que esses 10%, esses 16%, ó, dá uma olhadinha. Qual que vence aqui em 2024, que representa? Você vai pegar aqui, ó, vamos voltar aqui. Você vai ter, ó, a Unigran Rio, que representa 10,6%, e a Telefônica que representa 8,4%. Você vai ver qual que vai vencer, você vai ver aqui, ó, Telefônica vencendo em 2026, a Elo Participações, que representa um total de 12% do ativo vencendo em 2024. Então, isso deprecia bastante ali o ativo, por quê? Porque há um vencimento muito próximo e, se caso não há renovação, a vacância física aumenta e também a vacância financeira, porque vai ficar um imóvel vazio por vencimento de contrato. Então tem que arrumar um outro locatário, um outro inquilino, para que cubra aquele valor. Do fundo ter um espaço vazio, ele vai ter ainda um valor que vai ter que pagar de condomínio, manutenção, entre outros aspectos. E também, claro, impostos. Então isso é bem importante. E principalmente, pessoal, porque assim, ó, hoje eles fizeram um empréstimo de um CRI. Isso aqui eles cederam um empréstimo, eles emprestaram recurso para um CRI. Então ele tem esses imóveis, além desse CRI para poder receber. Beleza, quanto a isso, tranquilo. Qual que é o aspecto que eu menciono, né? Vou até fugir aqui um pouquinho o cronograma para a gente poder alinhar bem. Hoje, o fundo, para que ele consiga ter essa expansão toda, ou ele vai emitir cotas, né, para ter novos cotistas, ou ele vai emitir um CRI, emitir uma dívida. Ele tem hoje três dívidas, tá? O que acontece? Esse CRI barra são duas dívidas, tá bom, pessoal? Mas ele tá junto aqui. Então, o que acontece? Ele tem dois valores para pagar aqui nos próximos períodos. Um de um saldo devedor de 66 milhões e o outro de um saldo devedor de 116 milhões, somando 183 milhões pelos próximos 10, 12 anos. O que acontece, pessoal? Qual que é o grande problema? Hoje você tem uma vacância de 10%, que pode aumentar essa vacância e, ao mesmo tempo, você vai ter despesas para pagar e os custos para pagar. Aonde que isso vai impactar? Dá uma olhada aqui na receita de aluguel, ó. Essa primeira linha. Você vê que a receita de aluguel, essa primeira linha, ela veio em 5 milhões e 700. Ela está em linha nos últimos meses, não tem nenhum problema. Está muito em linha. A receita está ok. Quando a gente vai para a despesa financeira, pessoal, a gente vai ver aqui, ó, 2 milhões, deu uma queda aqui, ó, para 1 milhão e 400 devido a IPCA mais baixo. Mas qual que é o impacto total? Se de repente aqueles locatários que estão para sair no ano de 2024, 2025 saem de fato e não há um outro inquilino, a receita vai para baixo e vai ter que pagar esse endividamento. O que vai acontecer com o dividendo? Vai enxugar dividendo.
O dividendo fica menor, fica mais estreito, porque tem um endividamento que hoje corresponde a mais ou menos 30% da receita auferida no mês. Se a receita cai um pouco mais, esse 30% vai para 40%, 50% e atinge aspectos muito maiores. Beleza? Então, só para poder retomar aqui, os contratos são feitos por meio de reajustes por meio de IPCA, 54%, e GPM, 46% desses contratos, beleza? Então, olhando aqui um pouco mais para a questão de valor patrimonial, né? Tirei essas informações do Status Invest para poder trazer aqui para vocês. O valor da cota, né, no valor patrimonial é R$ 92,55. Hoje, o preço da cotação pelo valor patrimonial, ele está em 0,46, ou seja, o mercado está precificando um fundo que tem de patrimônio 790 milhões, ele está negociando a 363 milhões, menos da metade do valor patrimonial. Beleza, pessoal. Em relação aos dividendos, você vai perceber também que teve uma queda, né? No ano passado ele já vinha em queda, aí nesse ano estava ali pagando seus 55 centavos, caiu para 40 centavos aqui o dividendo. Então já teve um valor a mais ali, um valor a menos dentro dos dividendos. Quando a gente olha aqui historicamente, isso aqui foi retirado do próprio fundo. O que acontece, pessoal? 2019, 2020, 21, 22 e agora acumulado nos últimos 12 meses. A gente vê que 2020 pagou 9,30 por cota, 2021 6,95, 2022 6,4, agora nesse ano 2023 5,46, uma queda muito expressiva ali nos dividendos. O endividamento ele sufoca, né, basicamente ali o fundo, porque você tem que deixar 30% da receita vai embora para pagar a dívida. Então isso é um pouco ruim, isso penaliza o fundo. É muito importante acompanhar isso para a gente entender a relação de, assim como numa empresa, geração de caixa e o endividamento. Beleza? Olhando agora aqui para a rentabilidade histórica, a gente vai ver aqui a questão do histórico do RECT 11 em relação aos outros indicadores. Então, a gente vê aqui que o CDI performou 40%, IMAB 45%, IPCA 29%, enquanto que o RECT 11 performou menos 27,25%. Ou seja, ele está em queda. Vou até aumentar aqui para vocês verem certinho. Pode ver que ele está em queda desde o seu início. Beleza, pessoal? Então, é entender esses fatores, avaliar a questão de risco e ver se faz sentido para o seu portfólio, quanto você vai expor o seu portfólio dentro desse risco. E se você está vendo que está depreciado o valor ali dentro, se você está buscando ter 8% do fundo, não precisa alocar 8, aloca 3. Se você tiver essa subida, vai chegar nesse patamar de 8% ali dentro do seu portfólio. Corre menos risco, perde menos recursos caso venha mais para baixo. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu joinha, se inscreva no canal, também ative o sininho ali, você vai estar sempre recebendo os vídeos, beleza? Um grande abraço, valeu!